Olá, gente, tudo bem? Sou Júnior, sou cirurgião bucomaxilo, estou fazendo medicina. Nesse canal a gente fala um pouquinho sobre essa trajetória do que é fazer medicina após os 40 anos de idade, como segundo curso, trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Bom, nesse canal eu queria estar falando um pouquinho sobre um assunto que em vários vídeos me foi perguntado, mas até hoje eu não fiz nenhum vídeo abordando esse tema, que é a questão de o curso tradicional e o curso no modo PBL, tá? Então vamos lá. Algumas pessoas me perguntam o que é esse curso no modo PBL. O tradicional todo mundo já conhece, né? Que é aquela grade curricular na medicina, na odonto, em N áreas de saúde, que é anatomia, fisiologia e aí os conteúdos conexos de cada disciplina, de cada formação, né? Odonto, medicina, fisioterapia, fonoaudiologia. Mas, ou seja, você tem uma matéria, digamos assim, que é fechada. Vamos pôr assim, eu vou estudar dermato, eu vou estudar dermato. Aí eu vou estudar oncologia, eu vou estudar oncologia. Eu vou estudar GO, é só GO. Isso é o método tradicional. Então, quando você começa a passar um semestre após o outro, você vai crescendo no conhecimento, desenvolvendo, aprende anatomia, fisiologia, e depois os conceitos vão sendo sustentados a partir daquele conhecimento prévio, né? Você construiu um degrau na escada, passa para o outro. No caso do modo PBL, que é lá em inglês, que é questão de problema, né? Não sei o que, problem, lá em inglês que eu não me lembro direitinho. Mas é metodologia baseada no problema. Então, eles dão um problema para um grupo de alunos e em cima daquilo começa a trabalhar as ideias para você entender o conceito. Então, vamos lá como que isso é. Vamos dizer que traz um caso de um paciente com alteração respiratória, com a produção de escarro, com febre, parará, aquela coisa toda. Então, pinta um quadro de um paciente e ali você tem que imaginar o que pode estar causando aquilo ali. Evidentemente que nos chamados tutoriais, né, eles dão alguns direcionamentos de módulo a cada módulo para você saber qual é o contexto do que se trata aquilo ali. Então, nós não temos anatomia, nós não temos fisiologia, nós não temos dermato, como eu já falei. Tem, na verdade, módulos, habilidades, dispneia, dor torácica, né, no caso, não tem a saúde da mulher, não existe envelhecimento humano, enfim. Então, assim, não tem aquelas matérias de base como nos cursos tradicionais. Então eles lançam lá um tema, uma temática, e em cima daquilo eles trabalham uma série de coisas. Então quando você vai para uma prova, você tem ali naquela prova um monte de coisas. Eu estou para fazer uma prova agora, tem cardiologia. Eu vou fazer valvulopatias, cardiopatias dilatadas, hipertróficas, insuficiência cardíaca, pericardite, miocardite, eu vou fazer dislipidemia, DAC, vou fazer, deixa eu ver mais o que, renal, insuficiência renal crônica, aguda, tuberculose, pneumonia, acho que é mais ou menos isso aí. Então, só para vocês terem ideia, então assim, uma gama de coisas e às vezes acaba misturando dentro da prova com coisas de tutorial. Então vem lá, por exemplo, o tutorial abordou paracoccus de micose, né, as doenças fúngicas que causam processos infecciosos pulmonares, por exemplo. Isso vem dentro da prova também. Então, às vezes você está estudando coisas de cardio, mistura com renal pediátrico, igual tem também nessa prova a parte de cardiopediátrica, que é as malformações congênicas cardíacas. Então, assim, é uma miscelânea de coisas. Você não tem um formato, não é aquela coisa início, meio e fim. Você vai para uma prova sabendo que você, de certa forma, começou estudando, que você vai terminar. Eu, particularmente, eu vou emitir minha opinião. Eu estudei das duas formas, no método tradicional, na odonto, e agora estou na medicina. Eu, particularmente, detesto. Talvez outras pessoas, principalmente quem nunca vivenciou o método tradicional, talvez ache mais interessante. Na teoria, é até bem interessante quando você vai ler o que propõe. Talvez lá nos Estados Unidos, que é onde foi criado esse método, talvez lá dá certo. Aqui no Brasil, infelizmente, pelo menos assim,
de todos os lugares que eu conheço, as faculdades que empregam, as pessoas têm essa mesma percepção. Então, assim, eu preferia muito mais se fosse o método tradicional. Você vai tendo conhecimento dentro dos contextos e vai fazendo uma escada de conhecimento. Aqui eles falam, na verdade, que é a espiral. Ah, tem outra questão também, foi bom abordar isso. Eles falam que é o método aspiral, né? Não é igual escada, que você vai construindo conceitos e vai subindo no conhecimento. Eles fazem o chamado método aspiral. Então, por exemplo, eu tive tuberculose no segundo período, tive tuberculose, eu acho, no quinto período, e no sétimo período tive tuberculose de novo. Então, assim, eles vão e voltam com os assuntos, entendeu? Às vezes, o assunto está voltado para a dor torácica, a gente fala sobre isso. O assunto agora está sobre agressão indefesa, doenças causadas pelo meio ambiente, não sei o quê, por agressão ao meio ambiente. Então, assim, uns troços que vai e vem, você não parece que não estuda tudo, depois você volta, estuda mais um pedaço e fica essas coisas assim. E outra bem fragmentada. Eu particularmente não gosto, acho muito chato. Na teoria, como eu falei, é muito bom, mas na prática não acho legal não, acho bem confuso e até cansativo. E também vejo que muitos pontos importantes não são abordados, porque você fica nesse vai e vem de conceitos, e aí acaba que outras coisas bem importantes eles vão deixando de lado, né? Acaba que a gente não consegue ver na faculdade isso aí. Tá, gente? Isso eu estou emitindo minha opinião baseada no que que eu vivenciei no tradicional na odontologia e agora esse método PBL na medicina, tá? Então acho bem chato. E outra coisa que minha faculdade tem que eu acho bastante ruim, que está agregado a esse método, é uma prova chamada teste de progresso. Que para mim deveria ter outro nome, deveria ter teste de regresso. Por quê? O primeiro bimestre e o segundo bimestre, eles são divididos por pesos. E dentro desse peso eles dividem as notas. Tutorial, prova prática, prova teórica. Cada bimestre tem peso de 3,5. Primeiro bimestre 3,5, segundo bimestre 3,5. Mas o teste de progresso tem peso de 3. Então, ou seja, uma prova que quando você faz, aquela nota entra na sua grade de todas as disciplinas daquele bimestre, somando. Então, vamos lá, você tirou 8, 9. Todas as notas das disciplinas daquele bimestre, elas vão ser somadas a esta 9, por exemplo. Então, isso depois é transformado, né, em peso. Então, ou seja, uma prova e ela não tem substituição, ela não tem nada. Se você perdeu aquela prova, acabou, você vai ficar com 0. Então imagina, de 10 pontos, você já perdeu 3 direto ali, você vai ficar com 7. A lembrar, né, a saber, melhor dizendo, que a faculdade aqui, a média é 7,5. Então, ou seja, se você fechar todas as provas, você já está de prova final em tudo, né? E o outro fato é que se o método é PBL, o peso do próprio tutorial, que é o método, né, fazer o tutorial, fazer o problema, ele tem peso 1. Então, você faz 2 tutoriais por semana, um monte durante o semestre, com peso 1. Então, se torna bastante desmotivador, você tem um volume horário muito grande de tutorial, mas na prática mesmo eles não te o investimento de tempo e de energia ali para estudar tutorial não gera um retorno na sua nota. E se você vai mal nessa prova que eu te falei, baixa tudo. Eu costumo dizer aqui na minha faculdade que deveriam se chamar esse método TP, né, teste de progresso, porque a faculdade gira tudo, na verdade, mais em cima desse teste de progresso. Se você vai nesse teste de progresso bem, praticamente você nem precisa estudar para o segundo bimestre, porque é por peso, então vai lá um pouquinho mais de nota você já consegue. Isso é bem ruim. Então é um segundo ponto que eu não sei se todas as faculdades que têm método PBL têm esse teste de progresso. Eu acho muito ruim, acho péssimo, detesto. Graças a Deus esse semestre agora é o último semestre com tutorial, é o último semestre com teste de progresso, aí já entro já no internato e não tem, internato não tem esse negócio, aí é como se fosse o tradicional, internato tradicional, tá? Bom, gente, é isso que eu queria falar. Muita gente às vezes me pergunta quando eu falo nos outros vídeos sobre
PBL, não sei o que, a faculdade PBL, e muitas pessoas não sabem o que é. Aí eu queria dar essa palavra, falar com esse comentário, né, para o pessoal entender o que se trata, beleza? E aí quando você for procurar uma faculdade, você procura saber. Eu particularmente não gosto, mas foi aqui eu tive condições de estudar e entrar. Se eu pudesse ter trocado lá no início para outra faculdade tradicional, com certeza eu teria feito, que eu particularmente não gostei desse método. Falou, gente? Um forte abraço, deixe seu like, seus comentários, ajuda bastante a gente aí. Valeu, até a próxima.